O final de 2022 está turbinado com inúmeros eventos que devem acontecer, como Black Friday, Copa do Mundo e também a chegada do Natal logo depois. Essa movimentação deve impactar diretamente o comércio varejista. Para entender como deve ficar esse setor, nós vamos conversar agora com o especialista em gestão empresarial e vendas, Marcelo Reis. Muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem por aqui, Marcelo. Vamos tentar entender contigo como vai funcionar esse finalzinho de ano aí. Esse ano temos um segundo semestre atípico com as eleições, a Copa do Mundo, que tem início daqui a menos de um mês. As pessoas devem comprar mais aí nessa Black Friday desse ano, impulsionadas por esses eventos, também pela chegada da tecnologia 5G, tem o Auxílio Brasil também. Sim, a expectativa do mercado ela é bastante positiva agora para o final do ano. Você tem aí não só a Copa do Mundo, as eleições, a gente tem o Halloween agora também que se inclui aí nesse hall, né, que vem crescendo no país. Então, a gente teria aí Halloween, Black Friday, alguns também fazem a Cyber Monday, depois você tem Natal, Réveillon, e aliado a isso você tem Copa do Mundo. Então, existe uma expectativa muito forte no mercado que os consumidores eles estejam próximos, né, a compras, que possam aproveitar esse momento, né, que você, como você disse, de Auxílio Brasil, também de 13º salário, né, que vão entrar para que possam fazer suas compras agora no final do ano. E apesar desse ano aí turbinado, inflação, os juros altos, orçamento comprometido com as despesas do dia a dia podem também comprometer e frear todo esse otimismo aí para comprar nesse último trimestre? O que nós vimos agora, nesse ano, é um consumidor mais precavido, né? Então, alguma coisa que acontecia no passado, onde você tinha ali gastos, muitas vezes em créditos, que você acabava parcelando muito, a gente vê uma mudança no consumidor comprando mais no Pix, ou reduzindo também o número de prestações. A gente viu também a parte de crédito, agora para o final, sendo um pouco mais reduzida, difícil de você começar a ter de novo, né, aquelas parcelas que eram muito, muito grandes, né? Então, isso pode sim, digamos, é um componente, diria, que precisa ser avaliado, né? Acho que o mais importante nessa avaliação, né, se vai funcionar ou não essas várias datas no final do ano, é porque muitas vezes o consumidor tem um orçamento, né? Ele tem aquele dinheiro, o dinheiro dele é fixo. E a quantidade de eventos que existem no final do ano, o que eles vão acabar fazendo é puxando a atenção do consumidor para uma determinada data ou para consumos que não estavam previstos. Por exemplo, Copa do Mundo, né? É uma data que acontece especificamente esse ano, ao final do ano. É a primeira Copa do Mundo que a gente tem ao final do ano, e ela entra aí para ajudar o varejo por um lado, mas por outro para competir nesses eventos todos que nós temos de agora até o final do ano. Marcelo, esse período eleitoral geralmente é visto aí com receio pelo consumidor que quer comprar um bem de maior consumo, como uma casa ou um carro, por exemplo. O mercado imobiliário de automóveis deve apresentar uma melhora a partir da próxima semana ou não? Olha, eu não sei se é a partir da próxima semana, né? Mas efetivamente, eu acho que entre agora e o primeiro trimestre do ano que vem, você tem, assim, uma maior previsibilidade, né? Independente de quem for vencedor aí nas eleições que acontecem amanhã, o consumidor ele fica realmente na expectativa do que pode acontecer. Então, assim, eu não vejo assim, no curto prazo, uma semana, 2 semanas, um retorno para consumos mais a longo prazo. Mas sim, quem sabe até o primeiro trimestre, você tem sim uma retomada para essas, digamos assim, para essas despesas de maior valor. Acho que o consumidor deve priorizar aí durante esse próximo trimestre. Olha, esse próximo trimestre, o que eu sempre digo é o seguinte: é importante que você faça, né, o consumidor, ele tenha certeza do orçamento que ele pode utilizar. Porque você tem realmente uma série de momentos aí que o varejo também querem rodar a economia, precisam rodar a economia, fechar a economia, fechar seus números de final do ano. Então, você tem campanhas que estão começando a acontecer, você tem essa avaliação toda das empresas, né, buscando o consumidor. Você vai ter o consumidor também mais esperando, né, e
querendo consumir nessas próximas datas, mas o que eu sempre digo é o seguinte, né? Você precisa, né? O consumidor ele precisa entender que existem orçamentos que você precisa saber utilizar de uma forma eficiente, né, e com inteligência, quanto que você pode gastar nesse momento. A gente não pode também esquecer que primeiro trimestre, principalmente janeiro do ano que vem, é um momento onde você vem aí, que é um mês carregado de impostos, né? Você tem IPTU, IPVA para muitas pessoas, você tem matrícula, material escolar. Então, se gasta agora de uma maneira descontrolada, essa conta vem ali no início do ano. Então, para o consumidor aproveitar, precisa também ter um pouco de cuidado com os gastos, porque janeiro também bate na porta daqui a pouco. Ah, sim, aí já vem a conta, né, Marcelo? Agora, tem que se preparar, né, para não ter surpresas desagradáveis depois. Marcelo, agora, durante esses 2 últimos anos aí de pandemia, muita gente começou a fazer compras online. Você acha que esse padrão aí deve se manter ou as lojas físicas devem voltar a ter uma superlotação durante essas datas? Olha, o digital, ele veio para ficar. Isso é uma realidade. Inclusive, conversando com pessoas, né, amigos meus do setor, né, executivos, empresários, todos eles dizem que eles não veem o retorno que era esperado das lojas físicas. Entretanto, agora, para o início, para essas próximas datas, eles estão se preparando para um retorno maior, principalmente porque tem muitos consumidores que acabam deixando para a última hora, e daí a última hora o único jeito é você ir à loja física, mas eles estão se preparando muito também para o digital, para as entregas via internet, pelos e-commerce, porque eles veem também que existe uma predisposição do cliente de já começar a fazer agora o seu, digamos assim, a sua lista de compras, já começar a pesquisar de uma maneira digital, de fazer essas compras que possam receber em casa. Então, o digital ele chegou para ficar. A gente tem falado muito do phygital, né, que é a mistura do físico com o digital. O consumidor hoje é aquele consumidor que ele vai comprar o que ele quer, no momento que ele quer e pelo meio que ele quiser. Então, e o pagamento também. Então, as empresas, né, e as marcas que melhor se prepararem para esse consumidor que tem essa predisposição a gastar no físico e no digital, certamente eles vão sair na frente nesse momento agora de final do ano. Muito se fala do consumidor e da priorização das compras, mas e a indústria, o varejo, você acha que eles devem se planejar também, planejar os seus estoques? Como eles podem fazer para não serem pegos de surpresa por uma variação forte aí na demanda? Veja, grandes empresas elas já estão se preparando para esse final de ano desde o ano passado. Então, elas têm um estoque, elas fazem previsibilidade, fazem pesquisas para entender também como que o consumidor vai gastar, né, ou se prepara para gastar, acompanham os planejamentos econômicos, as campanhas estão prontas, elas vão ser lançadas agora aos poucos, né? Quando a gente olha mais para pequenas e médias empresas, essas sim, elas partem um pouco mais tarde, muitas vezes quase de véspera, e aí acabam podendo ser pegas de surpresa. Mas sim, para uma preparação de um final do ano, é sempre importante você ter um estoque que possa, né, suprir a demanda do cliente, que você tenha vendedores treinados, que você esteja com as lojas ou com o e-commerce preparado logisticamente. E eu sempre digo o seguinte, é muito importante do ponto de vista das empresas e de empresários, né, do pequeno negócio, que venda aquilo que ela pode entregar. A pior coisa que tem é quando o consumidor ele se prepara para receber um produto, uma mercadoria, e você não tem estoque, mas você confirma a compra e depois o consumidor acaba não recebendo. Porque muitas vezes aquela compra ela vai fazer parte de um presente ou de alguma coisa que vai ser dada para alguém e existe esse compromisso, digamos, quase que entre o consumidor e a marca, que é extremamente importante, né? Então, sim, as empresas precisam se preparar não só do ponto de vista de estoque, mas também de capital de giro e de vendedores para que possa passar por um período agora que nos parece que vai ser um período muito bom nesses últimos meses. Qual deve ser o diferencial aí para o lojista que vai atender o consumidor, que se programou durante o ano todo para realizar essa compra de determinado item? Assim, independente do negócio, é um momento realmente de estabelecer uma relação mais próxima com o público, né? A gente fala muito do que os clientes hoje, né? A gente também tem, nós, como pensamos nós como consumidores, nós hoje buscamos marcas que tenham valores, né? Que estejam muito parecidos, que tenham
valores parecidos com os nossos, que sejam marcas que nós gostemos. Então, o que nós sempre falamos é o seguinte: se o cliente, né, ou se o empresário, ele quer gerar o maior engajamento com os seus clientes, é extremamente importante que ele saiba quem é o cliente, para quem que ele está vendendo, o que ele vai estar vendendo. Nós temos aí 4, 5 datas, né, muito importantes daqui até o final do ano de vendas, tirando a Copa do Mundo. Então, por que não fazer promoções? Conseguir fazer promoções onde que você consiga fazer com que os clientes estejam, além de comprar de uma maneira, digamos assim, quase periódica, mas como que ele pode também estar comprando alguma coisa que ele vai utilizar nesse período. Então, você pode acabar quase que casando, né, essas vendas com o desejo do cliente de uma maneira muito positiva até o final do ano. É um momento realmente que você tem entre a empresa, os empresários e o consumidor, de você gerar uma boa relação. Tomar cuidado só também para você, como eu disse antes, né, acabar não vendendo aquilo que você não pode entregar, porque fazer a relação positiva é muito fácil, mas fazer uma relação que depois não seja duradoura, que você acabe depois se comprometendo também é fácil demais, infelizmente, né? Então, seja sempre positivo e que tenha boas vendas no final do ano. Marcelo, aí com esse trimestre cheio de eventos, a gente provavelmente vai ter também o aumento das vagas temporárias de emprego, né? É o melhor momento para os que buscam uma oportunidade? Pode ser temporária, que depois vira uma vaga fixa? Sim, aí você precisa, né? As empresas já estão contratando. A gente já vê hoje o mercado se preparando, principalmente para aquele momento, né, de vendas nos shoppings ou nas lojas. É um momento que você tem uma demanda muito forte por novos funcionários e a grande dica que eu sempre dou, principalmente no final do ano, é que muitas pessoas acabam utilizando essas vagas temporárias justamente para fazer subir um pouco a renda, para que estavam desempregados e acabam entrando, mas as pessoas também encaram aquilo de uma forma temporária e não só os empresários. E aí que você tem a diferenciação. Se nesse momento você não encarar apenas como uma vaga temporária, mas sim, que nem você falou, que pode ser o primeiro passo para uma vaga fixa, que você comece 2023 empregado, é importante se dedicar para aquilo, estudar os produtos que vai vender, estudar a loja ou estudar a empresa que você está trabalhando, poder fazer boas vendas, criar um bom relacionamento com o cliente. Esse é o grande diferencial, ter essa atitude de mudança e de servir bem ao cliente e à empresa, porque isso sim é uma boa dica para que o temporário nesse momento vire um fixo aí para o próximo ano e comece bem quem está precisando de emprego. E muita gente precisando, né, Marcelo? Muita gente, então melhor que se preparem direito para quem sabe virar fixo nessa vaga, né, e ter uma vida mais tranquila. Marcelo Reis, especialista em gestão empresarial e vendas, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação hoje aqui na Jovem Pan News. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado a vocês.